Vamos sentar aqui porque eu quero te fazer a seguinte pergunta diante dessa questão da inteligência emocional. Bom, a gente entrega o currículo, cadastra o currículo, de repente é chamado para entrevista e há todo um caminho, né? Como vocês que trabalham nessa contratação verificam isso? Se este profissional tem inteligência emocional, Narla? Mônica, a gente tem várias ferramentas, né? Eu falo que os recrutadores têm várias ferramentas para poder identificar as experiências da pessoa e com foco na inteligência emocional. Uma delas que a gente pode usar, além dos testes de personalidade, além dos outros testes que a gente tem, é a entrevista de seleção por competência, que é baseado na experiência da pessoa. Então, quando eu tenho uma vaga que requer alguns pilares da inteligência emocional ou habilidades como lidar sob pressão, uma comunicação extremamente assertiva, um foco no cliente e lidar com situações difíceis com o cliente, a gente sempre faz perguntas baseado em experiências que a pessoa teve. Então, um exemplo para você, como que você lidou com uma situação de um cliente em que ele não estava com a razão, mas achava que estava transtornado querendo resolver o problema dele. Então, a pessoa vai resgatar nas experiências anteriores aquela situação. Pode acontecer da pessoa falar, não, eu não passei por essa situação. Não passei por essa situação com o cliente. E aí a gente pergunta, então me conte uma situação em que estava totalmente difícil de contornar e como que você reagiu. Então, a gente sempre busca as experiências passadas, porque todos nós já passamos por situações de relacionamento complexas, né? Em que talvez eu fui mais explosivo, impulsivo, ou talvez me paralisou e eu não tomei atitude nenhuma, não soube lidar. Né? Então, assim, essas são ferramentas que a gente tem nos processos seletivos de entender como que é o funcionamento do indivíduo e se tem esse casamento entre as habilidades, competências, atitudes dele com a oportunidade que a gente tem. Hoje, o que mais a gente percebe, você com a sua experiência, né? Porque a gente vem de anos difíceis, a gente vem aí de pandemia, isolamento. Agora, eu acho que tem muita gente estressada, muita gente, né, assim, parece que respirando de forma até mais difícil. O que a gente percebe? Estamos caminhando para profissionais mais assim, com a inteligência emocional, ou ainda é um longo caminho? Nós temos um longo caminho pela frente, né? Com tudo que a gente viveu, a gente vê um impacto na saúde emocional, né? Na saúde mental das pessoas e a gente querendo, parece que recuperar o tempo perdido de algumas situações. E não vejo o caminho dessa forma de ligar de novo ao automático e não entender os contextos, né? Esse processo de evolução. Fica aí um desafio para a liderança que tem um papel nobre de identificar, né? O que está acontecendo com o seu time, o que está acontecendo com a sua equipe, as empresas também nesse processo e ajudar as pessoas a construir, né? Essa qualidade de vida, de ambientes mais saudáveis, né? De profissionais mais saudáveis emocionalmente. Lá na frente a gente vai sofrer com o impacto disso, Mônica. Porque seguindo tudo isso que você falou pra gente, né? A felicidade, a produtividade, a satisfação. E são pessoas mais inteligentes também, né? Com certeza. Estudos mostram, né, Mônica, nessa relação, né, entre felicidade e produtividade, atrelado a fazer aquilo que a gente tem como propósito de vida, né? É sempre muito bom conversar com você, viu, Narla? Obrigada, tá? Eu que agradeço. Volte mais vezes e um abraço, Araguari. Um abraço para todo mundo aí, né? Na expectativa da gente juntas sempre falar, ai, manda beijos, a gente manda beijo para todo mundo. É muito bom. Narla Peixoto, ela que é consultora em RH conosco aqui, falando sobre os 5 pilares da inteligência emocional, um assunto importantíssimo. Bom restinho de semana, viu, Narla? Obrigada.